Olá, 12:02 no Rio, boa tarde para você. Olha, a gente começa o RJ1 de hoje falando de uma grande operação das forças do Exército com apoio da Polícia Militar e também da Polícia Civil ali no Complexo do Lins e também na Praça Seca. Teve intensa troca de tiros com traficantes e um deles, o da Rússia, que é um dos mais procurados do Rio, foi baleado e morreu. A gente vai entender aqui no telão, nessa arte, nesse mapa, como é que tudo aconteceu. Olha, o BOPE, elite da Polícia Militar, CORE, elite da Polícia Civil e o Exército entraram na Praça Seca aqui por volta das 5 da tarde de ontem. Aí, claro, teve uma intensa troca de tiros e aí lá pelas 11 da noite, os homens do Exército fizeram um cerco em toda essa região aqui da Praça Seca. Aí lá pelas 2 horas da madrugada, os traficantes resolveram fugir, atravessaram toda essa região de montanha e mata aqui e foram para o Complexo do Lins. Só que chegando lá, eles encontraram policiais da UPP, da Unidade de Polícia Pacificadora, e aí teve mais confronto. Nessa região do Lins, os policiais apreenderam fuzis e mataram o traficante da Rússia, que é um dos mais procurados do Rio. A gente vai agora, ao vivo, falar com a repórter Fernanda Grael, porque essa operação no Lins continua, teve confronto e ela tem novas informações para a gente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Elter. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no Grajaú, bem na subida da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que está fechada desde pouco antes das 6 horas da manhã e, de acordo com a polícia, não há previsão para ser reaberta. Como você falou, né, Elter? Essa operação aqui no Complexo do Lins hoje de manhã é um desdobramento, é uma operação casada com aquela operação que começou ontem no fim da tarde na Praça Seca. Homens do Exército, policiais militares, policiais civis cercaram as comunidades ali da Praça Seca em Jacarepaguá. De madrugada entraram nessas comunidades, os criminosos fugiram pela mata e hoje de manhã a Polícia Militar já estava aqui no Complexo do Lins esperando a chegada desses criminosos. Houve confronto, 7 pessoas morreram, entre elas um dos criminosos mais procurados do Rio, o da Rússia. Vamos ver a reportagem. A operação começou hoje de manhã nos morros São João, Camarista Meyer e Cotia. Homens do Exército participaram das buscas a bandidos da quadrilha do traficante da Rússia, que foi morto durante a operação. Outros bandidos também morreram no confronto. Eles estavam na mata no Complexo do Lins. A autoestrada Grajaú-Jacarepaguá foi fechada pouco antes das 6 da manhã por medida de segurança. Motoristas tiveram que mudar o trajeto. Desisti, cara. Aí vou ter que ir direto, aí tá fechado aí, né? Os moradores do Lins e de bairros próximos vivem uma rotina de violência. Hoje de manhã, quando eu acordei, tinha muito tiro, né? E fica difícil. Muito tiro mesmo, de manhã logo cedo, aí imaginei que tivesse acontecendo alguma coisa. Geralmente quando isso acontece, a Grajaú-Jacarepaguá fica fechada, né? Só tô querendo subir, que eu fui fazer compra e cheguei agora e não tem como subir. Eu só tô querendo subir para minha casa. A polícia apreendeu armas, carregadores, drogas e telefones celulares. Militares encontraram granadas na mata. A operação é um desdobramento das ações realizadas ontem à noite em favelas da Praça Seca. Pois é, e essa operação conjunta das Forças Armadas, das Forças de Segurança, também está acontecendo em 7 comunidades da Praça Seca e o Diego Aidar acompanha para a gente. A movimentação na Cândido Benício em plena madrugada já mostrava como seria o dia de hoje. Moradores gravaram a chegada de blindados e equipes do Exército que vieram dar apoio à operação. Amanheceu e quem mora por aqui teve a dimensão do reforço. 2.800 homens das Forças Armadas, 300 policiais militares e 240 policiais civis participam da ação. É tranquilo, traz a paz, né? A gente encontra militares posicionados em vários pontos da rua Cândido Benício. Esse posto de gasolina está sendo usado como um ponto de apoio. Além de carros menores, a gente encontra também esses carros maiores para o transporte de militares. Ali eles montaram uma pequena estrutura. A gente está numa das entradas do Morro da Chacrinha, que são várias comunidades ao longo da Praça Seca. E aqui a gente encontra homens posicionados. E ali na frente, eles montaram uma espécie de ponto de bloqueio, onde podem revistar pessoas e também carros que estão passando por aqui nesse momento. Durante a manhã, o chefe do tráfico no Morro São José Operário, Sérgio Luiz da Silva Júnior, conhecido como da Rússia, foi morto em confronto com as forças de segurança. A ação acontece em 7 comunidades: Batomuxi, Caixa d'Água, Chacrinha, Mato Alto, São José Operário, Covanca e Penduraçaia.
uma área com 150 mil pessoas. A operação começou ontem à tarde. Um helicóptero da Polícia Civil sobrevoou a região e teve tiroteio. Um blindado entrou na comunidade. Moradores correram para tentar se proteger e carros voltaram na contramão. A região foi toda cercada. A guerra entre traficantes e milicianos acabou com a paz dessa região. Atrapalha muito e tal, para trabalhar e tal. Antes de visitar um parente que mora na Praça Seca, esse morador da Baixada dá sempre uma ligadinha. E informação é a única arma de defesa do cidadão de bem. Hoje a gente saiu, mas ela mandou uma mensagem avisando que tinha operação, mas a gente veio porque ela mora bem aqui na entrada. Aí é mais tranquilo, né? Tem que saber, né? É segurança total e a gente tem que saber como é que tá, porque é complicado. Hoje o Rio de Janeiro tá desse jeito, é complicado. Já pensou morar num lugar que você tem que ligar antes para saber se pode ou não entrar em casa? Bom, a gente volta com o Diego Aidar, só que agora ao vivo, porque ele está lá na Praça Seca e tem outras informações. Oi, Diego, boa tarde. Qual é a situação aí nesse momento? Oi, Elter, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A operação está em andamento. Agora há pouco o Comando Militar do Leste divulgou um balanço parcial. Até agora são 22 presos, 3 menores apreendidos. Teve também apreensão de armas, 17 pistolas, 5 fuzis, um deles com uma luneta que permite aí ver de longa distância. Também 2 granadas foram apreendidas, carros, drogas, todo esse material está indo para a cidade da polícia. Durante a manhã, o interventor general Braga Neto apareceu aqui na Praça Seca, bem num trecho ao lado da comunidade da Chacrinha. Ele preferiu não gravar a entrevista. A gente está aqui ao vivo com o porta-voz do Comando Militar do Leste, Coronel Carlos Sinelli, tem outras informações para a gente. Boa tarde, como é que está a operação nesse momento? Ela continua? Tem alguma data, horário para acabar? Boa tarde. Boa tarde. A operação ela vem se desenrolando desde o dia de ontem, na parte da noite. Nós optamos por fazer aquela operação tradicional de cerco para permitir que a Polícia Civil possa cumprir os mandados. Mudamos o horário para a parte da noite por razões operacionais e isso se mostrou bastante eficaz. Hoje pela manhã, vários mandados cumpridos. Passaremos agora na parte da tarde para manutenção dessa estabilização da área que foi conseguida, para que então possamos avaliar o prosseguimento. Muito provavelmente iniciaremos um patrulhamento ostensivo na área aqui. Muitos moradores relataram operações também no Lins, na Cidade de Deus. Importante esclarecer, não são operações diferentes. Está tudo alinhado, é isso? Está tudo absolutamente integrado, né? O Comando Conjunto, Secretaria de Segurança, aí, por meio da Polícia Civil e Polícia Militar, absolutamente integrado. Nós fizemos a ação aqui nas comunidades, com cerco e cumprimento de mandados, e a Polícia Civil e a Polícia Militar estão apoiando justamente para bloquear essas vias de fuga dos criminosos. Uma região muito de mata aqui no entorno, né, de floresta, permite que eles utilizem vias de fuga. Tanto é que aí é preciso dar um crédito imenso à Polícia Militar nesse sentido, porque principalmente as equipes da UPP, do Lins, do Camarista, que foram bastante bem sucedidas na captura de um importante traficante, o da Rússia, né? Que certamente vai ter um impacto grande aqui no tráfico de drogas da comunidade. Certo. O Elter Duarte, que está lá no estúdio hoje, tem uma pergunta. Pode falar, Elter, que eu repasso para ele. Oi, Diego. Obrigado. Eu só queria saber, assim, qual é o planejamento para esse tipo de ação no futuro nessa região? Porque o da Rússia foi morto, mas a gente sabe que tem uma lista aí de 10 ou 20 traficantes, bandidos, criminosos prontos para assumir o lugar dele. E depois que a polícia sai, tudo volta a ser como era antes, como a gente está cansado de ver na Rocinha. Qual é a programação para os próximos dias, para os próximos meses, especificamente para essa região, onde a população está sofrendo muito, não consegue nem chegar em casa mais? O Elter estava falando o seguinte, né? O da Rússia foi preso, que era um traficante aí, importante para a região, mas sempre quando um chefe cai, um outro assume e assim por diante. Tem alguma programação futura para essa região? Essa programação ela vai ser coordenada por meio da Secretaria de Segurança. Certamente a inteligência da Secretaria de Segurança vai atualizar agora os seus dados, né? E em coordenação com o Comando Conjunto, sob a diretriz do Gabinete de Intervenção, certamente outras operações vão ser desencadeadas. O que eu quero pontuar é que, embora nós tenhamos aí tido um resultado expressivo em termos de apreensões, né, de armamentos, os dados pontuais eles são os menos importantes. O impacto futuro, a projeção disso no longo prazo, nós estamos falando aqui de uma população de cerca de 150 mil pessoas que moram aqui no entorno, que estavam vivendo numa área conflagrada com 2 facções se digladiando, né? E nesse momento nós vamos ter aí uma possibilidade de atenuar o sofrimento dessas pessoas, né? E com projeções futuras. Tiramos aí de circulação um criminoso importante e isso vai ter um impacto grande no prosseguimento. Muito obrigado. O Sinelli acabou de comentar nessa briga de facções
tem gerado muitos tiroteios. Em 2018, a Praça Seca foi a região do Rio que mais sofreu com esses tiroteios, mas isso não começou ontem não, como a gente vai ver agora na reportagem. A região da Praça Seca convive com uma guerra entre traficantes e milicianos há pelo menos 5 anos. Há pouco mais de um mês, o Exército fez uma operação na comunidade do Batomuxi. 2 pessoas foram presas e outras 2 morreram. Em março, moradores viveram momentos de tensão na mesma comunidade. O Globocop flagrou este homem atirando em plena luz do dia. Nós temos relatos de tiroteios constantes, muita gente não está saindo de casa, as ruas estão vazias nessa hora, quando, na verdade, às 7 horas da manhã, o movimento costuma ser muito grande. Logo depois, 2 carros cheios de bandidos armados atravessaram a rua Cândido Benício, a principal da Praça Seca, e foram seguidos por mais criminosos a pé, também com armas nas mãos. Em fevereiro, uma tentativa de invasão de milicianos levou pânico à região. Esta imagem mostra o momento em que um bando invadiu a comunidade Batomuxi. Eram quase 20 homens vestidos de preto com mochilas e armas nas mãos. 4 moradores foram atingidos por balas perdidas. A violência na Praça Seca não é de hoje. Em 2013, depois de dias de tiroteios, a polícia anunciou uma companhia destacada na região que não chegou a receber uma UPP. A rotina de confrontos não parou de lá para cá. A região registrou o maior número de enfrentamentos no Rio este ano, segundo o aplicativo Onde Tem Tiroteio. Mais de 120, uma média de 1 por dia. Olha, ainda nesta edição a gente volta com outras informações sobre as operações das forças de segurança na Praça Seca e no Complexo do Lins.